Estamos de volta para o nosso segundo episódio do Programador na Veia. Eu sou Cauê Mendes, estou aqui com os meus amigos Éder Almeida. Fala galera, tamo junto aí mais uma vez nessa jornada. Adriano Gomes. E aí galera, beleza? Bora rodar um pouco aí mais um dia? É isso aí, pessoal, estamos de volta. E no primeiro episódio, se você ainda não ouviu, a gente falou um pouquinho de como foi a nossa vida, até onde a gente chegou agora, o que a gente fez nesse mundo de programação, de desenvolvimento, ou algumas coisas que a gente já pôs à mão. Contamos um pouco de história também, só que se você ainda não ouviu e você está aqui no YouTube, o nosso canal no Spotify também segue lá a gente para poder ouvir, ficar por dentro dos próximos episódios. E se você está aqui no Spotify, está ouvindo isso aqui, vai lá no nosso canal do YouTube e vai ter muita coisa legal também, vem muita coisa boa por aí. O Adriano está preparando muitos vídeos engraçados pra gente, conteúdos que a gente vai falar aqui, conteúdos que a gente já falou. Então segue lá, dá aquele joinha, comenta, a gente também quer saber de vocês. E eu acho que o que ficou, a gente poder conversar um pouco mais, e foi uma coisa que veio muitas pessoas me perguntarem essa semana, que, cara, como eu começo a ser um desenvolvedor? Como eu começo a programar? Muitas pessoas me dizendo, falando, Cauê, é muito difícil, eu não tenho raciocínio lógico, eu sou muito ruim de matemática. Então a gente vai conversar um pouquinho nisso. Será que matemática é tão importante mesmo para começar a desenvolver software, a programar? Matemática conta bastante? Será que não? Será que sim? Vamos ver o que o Éder tem para falar, vamos ver o que o Adriano tem para falar também. E então, é isso. Nesse episódio a gente vai abordar um pouquinho sobre o processo de aprendizagem, como foi para cada um de nós. E era isso, né? Vamos pro programa. Bora pro programa. Então, eu acho que para começar, a gente podia meio que estudar um pouco de cada um aqui. Eu acho que é interessante. Cada um tem acho que somos 3 pessoas com diferentes perspectivas de aprendizagem, como que a gente pode aprender. Talvez a gente tenha o mesmo processo de aprendizagem, talvez não. Mas eu acho que eu gostaria de saber um pouquinho mais e gostaria que vocês respondessem primeiro uma pergunta que foi feita para mim durante essa semana. E eu gostaria de saber um pouquinho de vocês também. Cara, programar é difícil? Cara, posso responder? Pode falar. Assim, é um percurso, né? Você, assim, não existe nada fácil, assim, porque se você quer ser bom em algo, exige muito esforço, dedicação, e programar não que seja algo complicado, assim, é possível, é algo possível de você aprender. Eu acho que todo mundo, eu me baseio nisso, acho que todo mundo é capaz de aprender qualquer coisa, desde que tenha dedicação. Programar é algo muito, muito bacana, mas só que você tem, assim como qualquer outra profissão, você tem que se dedicar, mergulhar, se esforçar para aprender aquilo, né? E aquilo, tem né? várias Todo dia etapas. Um pouquinho. Exatamente, é um processo incremental, onde você vai aprendendo um pouquinho. Às vezes você pega algo ali no começo que, isso não faz o menor sentido para mim. Aí você chega lá, em determinado ponto do seu aprendizado, que você começa a olhar para trás e fala, putz, dá aquele estralo, você fala, putz, isso tem a ver com aquilo que eu não entendia lá atrás, eu começo a entender melhor agora. Então, é um processo incremental, você vai construindo esse aprendizado aos poucos. Eu acho que esse é o caminho. E para você, Adriano? Cara, eu acho que foi bem difícil para mim, assim, começar, né? Principalmente porque é muito disruptivo, né? A gente normalmente tem ofícios um pouco mais normais, né? Vamos dizer assim. E quando você entra no mundo da programação, que você começa a puxar as informações e juntar esses conhecimentos, você acaba se perdendo um pouco. Então eu acho que sim, é algo complexo, né? Inclusive hoje a gente tem alguns estudos aí, até de inteligência artificial, o quanto de informação, né, é necessária para que a gente se aproxime ao conhecimento humano. Então, cara, de fato é algo difícil, né? Não tem como a gente deixar essa informação de lado. Eu acredito que como tudo, né, cara, como qualquer profissão que você aprenda, é dedicação, é treino, é prática, é errar, é acertar, né? E eu acho que isso, e aprender a programar tá muito intrínseco e conectado a isso.
né? O tempo todo na programação, no desenvolvimento de software, você vai fazer tentativa e erro, né? E desde quando a gente é pequeno, criança, como é que você aprende, por exemplo, sei lá, uma água quente que você toma, machuca, queima? Cara, na primeira golada que você dá num qualquer coisa quente, você fala, doeu. Você aprendeu, né? Isso é um processo de aprendizado desde criança, que o ser humano aprende, qualquer animal, né? Nem precisa ser tão racional assim, tem esse processo de aprendizado, que é você errar, você acertar, errar e acertar. E acho que a programação está intrínseca a isso, cara. Eu lembro muito no começo, quando eu estava aprendendo muitos conceitos, porque, né, cara, você vai tomando um conceito para tudo quanto é lado ao mesmo tempo, quando você está começando. E, cara, eu olhava muito para os meus códigos que eu já tinha feito. E eu tinha vontade de pegar aquilo e ir arrumando, porque eu via que eu tinha melhorado, eu tinha evoluído. E eu falei assim, cara, esse código eu posso agora escrever ele um pouco melhor. Eu pegava aquele código que eu escrevia e escrevia ele um pouquinho melhor. Que é o processo que a gente chama no processo de desenvolvimento de refatoração. Porque é basicamente isso, cara. É a evolução que o All-Weather falou. Todo dia é você iterar um pouquinho no seu conhecimento e você ir melhorando, né? Uhum. Então, para você aprender programação, qual que seria o melhor caminho para você seguir? Eu, quando quis aprender, eu já era de tecnologia, já vim dessa área, mas eu quis aprender programação, eu me inscrevi, eu achei que o caminho mais rápido era se inscrever num curso. Me inscrevi num curso da faculdade de desenvolvimento de sistemas e, de fato, para mim foi bem produtivo. Eu me dediquei bastante, eu não faltava, eu ia todos os dias e, basicamente, cara, você não pode ter medo de perguntar, porque isso é importante. É muito importante. Você vai cair muitas vezes. Eu tinha noções muito básicas de desenvolvimento, mas coisas que eu tinha visto muito tempo atrás, de coisas recentes, eu não sabia nada. Eu caí numa sala cheio de nerds, cheio de uma galera que já trabalhava na área, tipo, que só tava lá para pegar o diploma. E, tipo, eu pensei, mano, eu não posso ficar acuado aqui com medo de perguntar, porque essa galera já sabe. E aí você faz aquela cara de paisagem, faz a sua pergunta, e se você não entendeu, como era o meu caso, o professor explicava, tava falando grego, não entendi. Fala, cara, não entendi. Você pode explicar mais uma vez, por favor? Eu tive ótimos professores que me ajudaram bastante e eu sempre ficava depois da aula para tirar dúvidas, coisas que às vezes eu não entendia ali na aula, ou eu tentava pegar com um colega, ou tentava pegar com o professor depois da aula, mas sempre procurava não deixar esse conhecimento para trás. Aquilo ali tinha que entrar na minha cabeça. Aquilo ali eu tinha que aprender, porque ia construir, era um passo que eu estava dando rumo a ser um desenvolvedor. Eu queria aquilo muito. Outra coisa, foi até uma dica da minha esposa na época, ela falou, cara, senta lá na frente, não vá pro fundão. Cara, isso é muito louco, e eu vou falar porque eu tenho um problema de déficit de atenção. E na minha vida toda, a minha grande dificuldade era prestar atenção na aula, que cara, pra mim é 80% do aprendizado, sabe? E, cara, primeira fileira pra mim sempre funcionou. Baita dica, velho. Estou pronto, senhor. E outra, se cercar de pessoas que tem algo para oferecer. Ou às vezes tem aquele cara ali na sua sala que, pô, você tem uma simpatia, tem uma sintonia com aquela pessoa super gente boa, mas, cara, é uma pessoa que só vive no bar, uma pessoa que não acompanha as aulas, tipo, você começa a ir nesse movimento, cara, é 2 para você perder o ritmo. Então, você e até perder o interesse, né? E perder o interesse. Porque é muito fácil você perder o interesse com programação. Eu acho que é isso que é uma das coisas... Porque demora muito no começo, e a gente falando de aprendizagem, né? Existe sempre o lance de curva de aprendizagem. Demora muito no começo para você realmente produzir alguma coisa que você veja que tem algum sentido. Exato. É todo um conhecimento que você vai construindo, trabalhando a sua forma de pensar para você começar a pensar em código. Tipo, tem pessoas que são ótimas em lógica, mas é algo que você também pode construir. Você pode não ser tão bom de lógica e construir esse conhecimento para chegar nesse ponto. Não é tipo, não sou bom de lógica, não vou aprender programação. Cara, você só não aprende. Pra mim, se você quiser, você aprende. mitos do aprendizagem de computação, cara.
Ah, não sou bom de lógica, não sou da área de exatas. Para tudo que você vai fazer na sua vida, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, você tá usando lógica. A sequência de coisas que você escolhe fazer no seu dia é lógica. No mundo ideal, cara, penso eu que a programação, o desenvolvimento de software seria um aprendizado complementar. Você poderia, por exemplo, poderia ser um médico e também ter um conhecimento de programação. Imagina só, você unir esses dois conhecimentos, o quanto de coisa você não poderia produzir, desenvolver, melhorar até no seu trabalho. E hoje isso é uma demanda real. As pessoas querem inputs de médicos para desenvolverem ferramentas para da área de medicina. O que você acha, Adriano? Isso, vocês entraram num ponto bem importante, né? Eu, particularmente, assim, sempre fui autodidata, né? Eu aprendi a programar antes de ir para a universidade, mas eu tive bastante dificuldade quando eu entrei, como o Éder falou, principalmente com a matemática. E tinha, assim, uma galera, cara, fora da curva, que às vezes o professor passava um pouco de matéria, assim, que eu não tinha aprendido no ensino médio, né? Tomei altas porradas, assim. Até que, realmente, eu fui lá e perguntei pro professor. Falei, cara, eu não entendi nada, né? Por onde eu começo? Acho que perguntar, levantar a mão, falar, cara, não entendi, não aprendi. Me indica algum caminho, eu acho que faz total sentido, né? Sim, senão você fica perdido. E o professor é aquele lance, ele vai sentindo ali qual o nível da turma e vai puxando, bora lá. O que ele quer é passar conteúdo, às vezes o tempo é escasso, então quanto mais de conteúdo ele tiver, ele vai querer passar pra galera. Então, exato. Se você não indica ali, não dá uma freada, ele vai puxar. E uma das coisas que eu senti, eu não fiz, como eu já disse no último episódio, eu não fiz sistema de informação, né? Mas eu fiz redes, que ali em algumas matérias eu tinha aula de programação. E eu senti que muitas pessoas tinham dificuldade porque elas estavam fazendo redes de computação e não tinham interesse em programação. Então, elas não prestavam atenção nas aulas. Então, quando estava lá para metade do semestre, que aí tem que começar a correr atrás, cara, era muito difícil você já, depois desse tempo todo, falar assim, cara, agora você vai ter que pegar tudo isso e vai ter que aprender em 3 dias. Não é assim que funciona, né? Não mesmo. See, I